Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14. Meus irmãos, hoje nós tivemos uma programação um pouco mais extensa, então eu vou pedir um pouquinho a paciência dos irmãos, que a gente vai passar um pouquinho das 8, tá bom? Mas é por uma boa causa. Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, fala ao nosso coração, Senhor, por meio da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja preparando os corações e esteja me usando, Senhor, para trazer clareza, luz e entendimento, e que tudo isso possa redundar em louvor e glória ao Teu santo nome. Que o Senhor me use, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nessa noite eu queria falar sobre o tema redenção, a obra do Deus Trino. Eu gostaria de falar sobre redenção. Eu gostaria de falar sobre a salvação em Cristo. A salvação que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, tem feito desde antes dos tempos eternos e que culminou na salvação de cada um de nós que estamos aqui, que já entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Ele é fantástico. Se eu pudesse resumir esse texto em uma frase, ou em uma tese, eu diria que toda a nossa salvação, do início ao fim, é obra do Deus triuno, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. Tudo isso para o louvor da sua glória. Tudo isso para o louvor da sua glória. Meus irmãos, como você se sentiria se fosse escolhido por alguém importante? Imagina só. Se você fosse escolhido pelo presidente para ocupar um ministério,
Se você fosse escolhido por alguém muito importante, para ocupar um cargo muito importante, como você se sentiria? Se o rei escolhesse você? Como você se sentiria se o pai escolhesse você? É muito interessante, e quando eu me lembro, quando criança, o meu avô às vezes ia sair de moto e nós íamos para a casa dele de férias, vários netos. Só que ele morava numa chácara ali perto da cidade e de vez em quando ele tinha que ir na cidade de moto. E aí estavam todos os netos lá brincando. Quando a gente percebia que o vô ia sair na moto, todos se reuniam em torno da moto. Todo mundo queria ir, mas o vô tinha que escolher um dos netos. Quando a gente era escolhido, tá tranquilo, era algo maravilhoso. Ser escolhido por alguém que nós amamos, ser escolhido pelo pai, pelo rei, imagina só. Agora, meus irmãos, é interessante que nos dias de hoje, a gente tem, muitas vezes, quando a gente prega um texto como esse que eu acabei de ler, a gente tem uma reação estranha por parte dos crentes. E eu mesmo já tive essa reação. Muitos, quando descobrem que foram escolhidos por Deus, ficam ofendidos. E eu queria explicar assim, com muito carinho para os irmãos, como é maravilhoso entender isso aqui. Imagine uma sinfonia grandiosa. Uma sinfonia. Imagina uma orquestra. Imagine uma música. 3 movimentos, 3 vozes que se unem numa melodia de louvor. Assim é Efésios 1, de 3 a 14. É um hino trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo falando sobre a graça de Deus. Os estudiosos do Novo Testamento, os intérpretes da carta de Efésios, eles dizem, meus irmãos, que esse texto, na verdade, era um hino. Era um cântico que era usado na igreja primitiva. No texto original grego, esse trecho, presta atenção, era uma única frase de 202 palavras, sem vírgula, sem ponto, sem nada. 202 palavras, direto, como se Paulo estivesse sem fôlego de tanto louvar a Deus pela obra que Deus fez desde a eternidade. Ele não explica friamente a teologia, ele simplesmente adora. Porque tem coisas de Deus, irmãos, que a gente não explica, que a gente não entende, a gente simplesmente crê porque é assim que a Bíblia diz. E a gente louva ao Senhor porque tudo isso é para o louvor da sua glória e salvação dos amados de Deus. Meus amados irmãos, a carta de Efésios começa com uma explosão de adoração ao Senhor. E nós poderíamos dividir esse hino, esse cântico, em 3 partes. Numa estrutura da seguinte forma: os versos de 3 a 6, eu diria que o Pai nos escolheu e nos elegeu para a salvação. Os versos 7 a 12, eu diria que o Filho nos redimiu e revelou o propósito de Deus. E o verso 3 a 14, eu diria que o Espírito Santo nos selou e garante a nossa herança. E eu queria falar sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós chamamos de a economia da salvação. É a obra de cada uma das pessoas da Trindade dentro do projeto de Deus em salvar o homem. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que o Pai nos escolheu e nos elegeu para a salvação. Versos 3 a 6. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Veja, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o texto nos mostra um Deus que abençoa. E ele abençoa espiritualmente. Ele não nos abençoou com uma bênção, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Essas bênçãos, irmãos, não são materiais, não são bênçãos dessa terra, mas o texto diz que são bênçãos celestiais, espirituais, que nos foram dadas por meio de Cristo. O que seriam essas bênçãos espirituais? São realidades eternas. Meus irmãos, Deus não nos prometeu tudo o que nós queremos, mas Ele já nos deu tudo o que nós precisamos em Cristo.
Enquanto o mundo busca bênçãos passageiras, os salvos desfrutam de bênçãos eternas. Bênçãos que durarão para todo sempre. Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre esse tesouro que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode corroer. São as bênçãos em Cristo que nós recebemos da parte de Deus. Mas muitas vezes, nós vemos hoje, um evangelho, um cristianismo, onde as pessoas estão em busca simplesmente de bênçãos terrenas. Imagine alguém que vive pobre, sem saber que tem uma fortuna esquecida em seu nome. Já pensou, você recebeu uma herança, aí você vive pobre, na miséria, e está lá, na conta do banco. Está lá a grande herança, mas você não desfruta. Você não toma posse, porque você está apegado com outras coisas. Assim é o crente que não conhece as riquezas que já possui em Cristo. Quando alguém disser para você que você é pobre, você vai dizer assim, eu sou o que, irmã Rosa? Rico. Eu sou rico das bênçãos de Deus em Cristo. Eu tenho uma herança para mim no céu. Talvez você não tenha herança aqui nessa terra. São poucos que têm herança. Mas você pode dizer com propriedade, eu tenho uma herança nos céus guardada com Cristo. E eu estou aguardando o dia em que eu vou tomar posse dessa herança. Meus irmãos, são muitas as bênçãos espirituais que o Pai nos deu por meio de Cristo. E ele vai dizer, olha, bendito seja o Pai de nosso Senhor que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. E aqui, meus irmãos, eu queria tirar um tempinho maior hoje para explicar um pouquinho sobre isso. Tem muita confusão nessa área. Quando a gente fala de eleição, quando a gente fala da escolha de Deus, eu mesmo não entendi por muito tempo isso aqui. Ele disse que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. Deus traçou um projeto. E diz que ele nos escolheu em Cristo, não fora dele. Cristo é o centro do propósito eterno. 2 Timóteo 1,9 diz que segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, em Cristo nós somos escolhidos por Deus. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Agora, muitas pessoas, irmãos, não entendem o que Paulo está falando aqui aos Efésios por causa de preconceito. Quando a gente vai falar sobre eleição, a gente vai cheio de preconceito. Por exemplo, há aqui um debate muito antigo, que é a questão da eleição divina e a responsabilidade humana. Então, de um lado você tem a eleição e do outro lado você tem que muitos vão chamar de livre-arbítrio, de responsabilidade humana. Há uma tensão entre essas duas verdades. E isso gera muito debate. Isso não é de hoje não, irmãos. Isso só vem de muito anteriormente. Hoje a gente entra nas redes sociais e nas páginas cristãs, tem o famoso debate calvinismo e arminianismo. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos ler as Escrituras, vamos deixar um pouquinho de lado os nossos preconceitos para a gente entender o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz sobre essas coisas? Porque muita gente resume toda essa questão nisso. Mas se nós olharmos para a Bíblia, e eu quero que você acompanhe comigo, existe uma série de textos bíblicos que enfatizam a eleição de Deus, não é verdade? Tem ou não tem? Uma série que vai falar que Deus nos escolheu. Não é só um, não. Eu poderia citar 20, 30 textos. Mas do outro lado, existem também o quê? Uma série de textos bíblicos que enfatizam o quê? A decisão humana, a responsabilidade humana, a necessidade do homem receber a Cristo. É ou não é, irmãos? Então existem esses textos. Estão na Bíblia. Você não pode dizer assim, olha, eu vou rasgar os que falam sobre a eleição. Você também não pode dizer, eu vou rasgar os que falam sobre a responsabilidade, a decisão do homem. Nós temos que olhar para a Bíblia como um todo e entender o que Deus deseja nos ensinar. Amém? E entender que essas são duas verdades bíblicas. Tanto a eleição quanto a decisão humana são verdades bíblicas. Está aí na sua Bíblia. Quais desses textos estão certos e quais estão errados? E aí, irmãos?
Todos estão certos. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e sendo assim, a Bíblia é inerrante, então todos são palavra de Deus. Por exemplo, de um lado, a gente tem uma série de textos que vai dar ênfase na eleição, na soberania de Deus. Por exemplo, o texto de Efésios que nós acabamos de ler, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a adoção. Romanos 8, 29 diz que aos que predestinou, ele chamou, aos que justificou, glorificou. João 6, 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e ninguém venha a Cristo, a menos que o Pai o traga. Atos 13, 48, e creram todos os que haviam sido destinados para a salvação eterna. 2 Tessalonicenses 2,13, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. João 15,16, Jesus disse para os discípulos, não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, esses textos estão na Bíblia, irmãos. Nos foram ensinados por Jesus. Agora, nós não podemos esquecer também os outros textos. Olha só os demais textos. Romanos 10, 9 a 13 diz o quê? Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração tu crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Essa parte diz respeito à obra divina ou à resposta humana? Humana. Deuteronômio 30, 19. Deus fala para Israel, ó, eis que escolho, coloco diante de ti o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, o homem ele tem, é dado por Deus, segundo a imagem de Deus, essa responsabilidade, esse direito à escolha. Está aí, está claro na Bíblia. Josué 24, 15. O que Josué diz? Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Está muito claro. Atos 16, 31. Crê você no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. João 1,12, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Está aí, meu irmão. E aí, nós temos uma série de textos que diz que Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo. E nós temos uma série de textos que diz que nós escolhemos a Deus. Nós entregamos nossa vida para Jesus. Qual que está errado? Nenhum. E é sobre isso que eu queria explicar para os irmãos. A Bíblia deixa muito claro que Deus é absolutamente soberano na salvação. Ele escolhe, está lá na Bíblia. Mas do outro lado, o ser humano é o quê? Plenamente responsável diante de Deus. Ele é chamado a crer, arrepender-se e confessar a Jesus. Uma coisa não anula a outra. Essas verdades não se contradizem, mas se complementam. A decisão do homem é real. Eu um dia posso dizer que um dia eu recebi Jesus. Eu um dia entreguei a minha vida para Ele. No dia 1º de novembro de 2009, eu confessei Jesus como Senhor da minha vida. Não como um robô, mas como um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Eu entreguei minha vida a Cristo. Mas na semana seguinte, lendo a Bíblia, eu descobri que muito antes daquilo, o Senhor já tinha me escolhido. Antes dos tempos eternos. São duas verdades bíblicas. Por que isso gera muita confusão? Porque nós queremos ler a Bíblia com uma mente extremamente racional. Como quem lê um livro de matemática. Não é não? Quando a gente fala sobre esses temas aqui, nós falamos sobre um negócio chamado antinômio. Um antinômio, essa expressão vem do grego, são duas palavrinhas, anti, que significa contrário, e nomos, que significa lei. Ou seja, é algo que parece quebrar as leis, as regras da natureza. São duas verdades bíblicas que na lógica humana, né, ou na lógica inteiramente racional, elas se contradizem. Porém, ambas são o quê? Verdadeiras. Por exemplo, vou falar alguns antinômios aqui para os irmãos entenderem. Jesus Cristo. Quantos dos irmãos creem aqui que Jesus Cristo é 100% humano? Levante sua mão.
Misericórdia, meus irmãos. Agora eu me assustei, viu? Quantos dos irmãos creem que Jesus é 100% homem? É homem, plenamente homem. Levante sua mão. Agora, quantos dos irmãos creem que Jesus é plenamente Deus? Levante sua mão. Então, ele é 100% homem e 100% Deus. Na lógica humana, isso faz algum sentido? Deixa eu dizer, é porque na nossa cabeça, nós temos a cabeça racional, a grega, A mais B igual a C. Mas quando a gente estuda sobre Deus, sobre a revelação de Deus, não é assim. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. São duas verdades bíblicas. É um antinômio porque, no entendimento humano, nós que somos limitados, parece que essas duas coisas se contradizem. Mas não, são verdades bíblicas. Outro antinômio, a doutrina da Trindade. Quantos creem aqui que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Levante sua mão. Agora, veja só. O que é a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade diz o seguinte: há o único Deus. Está lá em Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Há um único Deus. Mas esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Na lógica humana, faz algum sentido isso? A mais B igual a C? Não. Há um Deus, esse Deus é 3 pessoas. Isso parece um antinômio, não parece? Mas há um Deus, 3 pessoas. São verdades bíblicas? Sim, são verdades bíblicas. Nós não podemos entender Deus na lógica A mais B igual a C, irmãos. E aí nós temos que entender que a eleição é uma verdade bíblica, meu irmão. Jesus, Deus Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas a responsabilidade humana é outra verdade bíblica. Nós não podemos escolher uma parte desses textos e jogar a outra fora. E esse é o problema dos extremistas. Os extremistas. De um lado, a gente tem aqueles extremistas, né, que são os que vão dizer assim, olha, houve, por exemplo, na história da igreja, o chamado pelagianismo. Pelágio, ele defendia o seguinte: olha, a escolha é totalmente do homem. O homem nasce bom, o homem não tem o pecado original e ele é quem vai escolher se ele faz o bem ou o mal. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Não. Mas esse homem enfatizou o quê? A responsabilidade humana. Isso é uma heresia. A igreja condenou isso em todos os concílios como sendo uma heresia. Isso é heresia, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Do outro lado, nós temos também os extremistas, os hipercalvinistas. Tem gente que diz aí o seguinte: não, Deus escolheu, então a gente não precisa nem evangelizar. Não precisa nem pregar, porque as pessoas os eleitos vão ser chamados. Meu irmão, você não lê sua Bíblia, não? Romanos 10 diz o quê? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos que tomar cuidado com os extremistas. Hoje em dia, por exemplo, você tem o teísmo aberto, que é um tipo de teologia que tem sido pregada aí, que é uma posição teológica, que afirma que Deus concede aos seres humanos livre-arbítrio, e para que essa liberdade seja genuína, Deus não conhece o futuro, e nem pode mudar o futuro. Então, Deus fez o homem e deixou o homem à sua própria sorte, e Deus não intervém. Irmãos, faz algum sentido isso? O nosso Deus intervém, o nosso Deus tem todo o poder, o nosso Deus muda as coisas. Senão a gente nem orava, não é verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto com esses ensinos, por exemplo, extremistas, o arminianismo de dizer assim, olha, tudo é o homem. Como o calvinismo de dizer assim, não, é a eleição de Deus. Então, eu ouvi uma pessoa um dia desse dizer, não, se eu fui eleito, então eu não vou perder a salvação, eu vou viver de qualquer forma. Isso é a prova de que ele não é eleito de Deus. Então, são os extremistas. São pessoas que estão mais apegados com uma linha teológica do que com a palavra de Deus. Eu já fui assim um dia, irmãos. Mas hoje, nós aprendemos aqui de manhã, o meu compromisso é com a palavra de Deus. É com o Evangelho de Jesus Cristo. É com aquilo que a Bíblia me ensina. Então você toma muito cuidado, viu? Com os extremismos da internet. Com os extremismos, muitas vezes, de falsos profetas. Tome muito cuidado.
Essa discussão, irmãos, é tão antiga que ela vem de antes da teologia. Na Grécia Antiga já havia essa discussão. Você tinha os estoicos eles defendiam um determinismo, um fatalismo. Então o homem, ele não pode ir contra o seu destino. E você tinha os epicureus, que eles defendiam o seguinte: não, o homem tem livre-arbítrio. E o homem, ele é o escritor da sua própria história. Desde a Grécia Antiga, ó, muito antes desse debate na igreja, havia isso. Mas nós não estamos aqui para isso, irmão. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, que Deus nos escolheu em Cristo, antes dos tempos eternos. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas um dia nós também escolhemos a Cristo. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então nós temos que louvar o nosso Senhor. Que coisa boa é sermos escolhidos de Deus. E qual é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso está no verso 4 e 5. Diz que Ele fez isso, verso 4 e 5 de Efésios 1, irmã. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para o quê? Vamos, igreja? Para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. E aqui já quebra aquela pessoa que prega o seguinte: não, então se eu fui escolhido por Deus, então eu posso viver de qualquer forma. Essa é a prova de que essa pessoa não entregou sua vida a Cristo. Essa pessoa não é crente. Por quê? Porque Deus nos escolheu para que a gente viva diante dele em santidade e amor. Não para que a gente viva no pecado. Né? E o resultado de tudo isso, olha, verso 5. Segundo o propósito da sua vontade, verso 6. Para que ele fez isso, irmãos? Para o louvor da glória de sua graça. Então, Deus fez tudo isso para o louvor da sua glória, meus irmãos. Deus fez tudo isso para o louvor da sua glória. O pastor Mark Dever, ele diz o seguinte: muitas pessoas pensam que a eleição é um obstáculo a missões. Ele diz que a eleição não é um obstáculo à missão, é a garantia de que ela será cumprida. Porque há uma promessa lá em Apocalipse, que diante do trono de Deus haverá pessoa de toda língua, tribo e nação. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Meus irmãos, Deus nos escolheu em Cristo. E isso não dessignifica, isso não despreza o fato de que nós respondemos a esse chamado entregando nossa vida a Cristo. São duas verdades bíblicas. Não enfatize uma e jogue a outra fora, por favor. As duas verdades. Tanto você tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Né? Esses dias eu estava conversando com um seminarista e ele estava falando sobre isso. Né? Ele muito empolgado com esse negócio de calvinismo. Eu disse assim para ele: olha, vai estudar a Bíblia. Vai estudar as Escrituras. Porque elas quem testificam a respeito de Jesus. A eleição está lá, mas você está esquecendo uma parte do que está escrito lá na Bíblia. E eu digo a mesma coisa para os outros também. A Bíblia é muito clara, irmãos. Só não vê quem não quer. Está aí na sua Bíblia. Amém? Só não vê quem não quer. A Bíblia é muito clara. Certo? Segundo lugar, o filho, o pai nos... Ó a obra do pai. O que o pai nos fez? Nos escolheu em Cristo. Segundo lugar, o filho nos redimiu e revelou o propósito de Deus. Olha o que diz o verso 7 em diante, irmãos. Nele nós temos a redenção. Nele em quem? Em Jesus. Em Jesus. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Louvado seja o nome de Jesus. Então, em Jesus, irmãos, nós temos a redenção pelo sangue. Nós aprendemos algumas coisas aqui. Nós aprendemos que redenção é o quê? É o resgate pago para libertar um escravo. Então, nos tempos bíblicos, você tinha os escravos. Muitas vezes, um escravo, ele se tornava escravo. Por que ele se tornava escravo? Às vezes por causa de uma dívida da família, ou escravo por causa de guerras,
Muitas vezes, quando uma nação perdia uma guerra para outra, muitos se tornavam escravos. Então, era comum, por exemplo, que um familiar, um ente querido, fosse lá resgatar. Então, ele comprava aquele escravo para dar o que para ele? A liberdade. E isso era chamado de quê? Redenção. Não é redenção do gurgué não, viu, irmão chefinho? É a redenção por meio do sangue de Jesus. Redenção por meio do sangue de Jesus. Então, redenção é o resgate pago para libertar um escravo. E qual foi o preço que foi pago, irmãos, para libertar esse escravo? O preço de sangue. 1 Pedro 1, 18 a 19 diz o quê? Fostes resgatados não por coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Olha o preço que foi pago, meu irmão. Então, quando eu digo que a obra da salvação é uma obra de graça, é de graça para você, abençoado. Para Jesus ela foi caríssima. O Filho de Deus morreu naquela cruz para pagar a dívida dos teus e dos meus pecados. Não foi de graça para ele. Foi um alto preço. Amém? Um alto preço que Jesus pagou naquela cruz. Marcos 10, 45 diz que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. É o preço. O que eu falei para os irmãos lá, que esse projeto começou antes da eternidade, eu não falei por acaso. Apocalipse 13, 8 fala que este Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. O que significa isso, pastor? Não é que ele foi morto lá antes da fundação, mas é que esse sacrifício, esse preço que foi pago, essa obra foi preparada por Deus antes da fundação do mundo. Então, pela presciência de Deus, ele já sabia que o homem iria pecar. Eu não creio que Deus determinou, que Deus, a queda do homem, isso foi uma responsabilidade do homem, mas Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento, sabia que o homem iria pecar. E o que ele preparou antes da fundação do mundo? O resgate. Olha o amor de Deus. Isso é ou não é amor? Esse é o amor de Deus por nós. Ele lá na eternidade, ele preparou o que ele tinha de mais precioso, o Filho dele, para morrer na cruz pelos nossos pecados, irmãos. Essa é a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. O verso 9 diz, fazendo-nos conhecer o mistério. Como assim? Ele está falando o seguinte, isso foi preparado lá, na eternidade. Mas ele só foi conhecido por nós aqui. No dia que o irmão Gilberto aceitou a Cristo. No dia que eu aceitei a Cristo. Tinha sido preparado por Deus antes da eternidade. Era um mistério. Mas no tempo preparado por Deus, nos foi revelado esse mistério. Para que a gente pudesse receber o pagamento dessa dívida, receber a Cristo, receber, meus irmãos, a remissão, a redenção dos nossos pecados. Meus amados, Deus é maravilhoso enviando Jesus para nos reconciliar com Ele. Colossenses 1, 19 a 20 diz que aprove a Deus que habitasse em Cristo toda a sua plenitude e que Ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas por meio de Jesus. E poderíamos falar a noite inteira aqui, mas tem outra bênção aqui, ele fala da nossa herança. Nele, verso 11, também recebemos o quê? Herança. Romanos 8, 17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Imagina que, irmão Osnildo, que você descobrisse, irmão Osnildo, que você tem uma herança de milhões para receber. Já pensou? Uma herança de milhões para receber. E aí o irmão Osnildo diz assim, não, eu tenho uma herança de milhões para receber, mas eu não vou ficar com essa herança para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir com todos os irmãos da Primeira Igreja Batista. Quantos dizem amém? Olha aí que bênção. É crente, né? Vou dividir. Ele não disse amém, não. Se aqui na ilustração ele não disse amém, imagine se fosse verdade. O que a Bíblia diz, irmãos, é que Jesus, ele tinha o quê? Uma herança. E ele, de livre e espontânea vontade, sujeito à vontade do Pai, desde antes dos tempos eternos, ele decidiu dividir essa herança com quem? Comigo e com você, meu irmão. É isso que a Bíblia ensina.
Nós dividimos essa herança, nós somos co-herdeiros com Cristo dessa herança. E sabe, quando a gente sai por aí pregando a palavra, evangelizando, a gente está dizendo que, olha, você quer vir, entrar na família e tomar parte dessa herança? Que Deus maravilhoso, irmãos. Que Deus maravilhoso. Uma herança maravilhosa nos céus. E eu quero concluir falando sobre o terceiro e último ponto. Eu já disse que o Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Eu já disse que o Filho de Deus veio e morreu numa cruz, nos resgatando por alto preço e dividindo conosco uma herança no céu. Mas eu queria falar sobre a terceira pessoa da Trindade. Quem é? O Espírito Santo. Jesus diz lá em João 14, ele disse assim, ó, eu irei vos preparar lugar, mas vocês não ficarão sozinhos, eu vos enviarei um Consolador, o Paráclitos, aquele que vai consolar vocês, que vai ensinar vocês toda a verdade. Ele vem para habitar eternamente em vocês, é o Espírito Santo da promessa. Ele nos selou e garantiu para nós essa herança. Versos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. E eu quero só explicar isso aqui, irmãos, que isso é maravilhoso. O Espírito Santo é o selo da promessa. Quantos irmãos se lembram aqui? Eu, quando era criança, teve um tempo que a gente fazia, fugiu da palavra, coleção. E eu me lembro que eu colecionava cartões. Quem aqui já colecionou cartões, né? De orelhão. O pessoal nem sabe o que é orelhão mais aqui, irmãos. Quantos aqui já fizeram a ligação no orelhão? Levanta sua mão. Ou entregando a idade aí da turma, ó. Mas a gente colecionava cartões da antiga Telemar. Quem se lembra? Aí lançavam os cartões e a gente colecionava os cartões. E eu tinha um conhecido lá em Paulistana que ele colecionava selos dos Correios. Tinha os selos também, né? E tinha selos comemorativos, selos de toda espécie. E tem pessoas que colecionam. E o que é um selo? O selo, desde a antiguidade, era usado por reis e proprietários para três coisas. Primeiro, autenticar um documento. Até hoje, né? Você vai no cartório, tem o selo lá para autenticar um documento. Isso não mudou. Proteger contra falsificação e marcar propriedade. Por exemplo, tá aqui os irmãos os fazendeiros da igreja, né? Criam gado lá. E aí, quando você compra o gado, ou quando, à medida que o bezerro ele se torna um garrote, você faz o que com ele? Você ferra. O que é um ferro? O ferro é um selo, irmãos, para identificar, certo? Então, isso é o selo. Sendo assim, quando a Bíblia fala que o crente é selado com o Espírito Santo, está dizendo o seguinte: primeiro, o Espírito Santo confirma a autenticidade da fé daquele que creu. Quem tem o Espírito é porque realmente é filho de Deus. Segundo, declara que ele pertence ao Senhor. Quem tem o Espírito pertence a quem? A Deus. E por fim, garante sua segurança no dia da redenção. Quando Jesus voltar, quem é que vai subir? Quem tiver o selo do Espírito, quem tiver o Espírito Santo em sua vida. Meus amados irmãos, Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, 2 Coríntios 1, 22. Nós somos privilegiados. Porque esse selo não é um ferro, não é um adesivo, não é uma marca qualquer, mas é o próprio Deus que habita em nós. Aleluias. É o nosso selo. Romanos 8,16 diz que este selo, o Espírito, testifica ao nosso coração de que nós somos o quê? Filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos mostra isso. Outra característica, além do selo, é a ideia de que o Espírito é o penhor da herança. Lembra que eu falei da herança? Só que essa herança, como que ela vai ser recebida? Verso 14, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Muito bem. Penhor significa garantia, adiamento. A presença do Espírito é a prova de que Cristo
voltará. De que Cristo voltará. Então ele veio, nos fez uma promessa. Olha, eu vou dar para vocês uma herança. E qual é a garantia que nós temos? Imagina, antigamente tinha muito isso. Tinha aquelas lojas de penhor. Então a pessoa vinha, por exemplo, trazia um relógio de ouro, de prata, uma joia. Aí pegava lá um dinheiro emprestado. Os irmãos já ouviram falar nisso, né? E aí penhorava lá o relógio, penhorava um anel, uma aliança, uma joia e deixava lá penhorado. Aquilo ali era o quê? Era a prova, era a garantia de que ele iria voltar para cumprir o prometido. Então Jesus veio, nos deixou uma promessa. E o Espírito Santo em nós é a garantia de que ele voltará para nos entregar essa herança, irmãos. Então, o Espírito Santo habita em nós não estamos sozinhos, e essa é a nossa promessa, a nossa garantia. E qual é o resultado disso? Verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Leiam juntos comigo. Em louvor, mais alto. E aqui, irmãos, fechando. 3 vezes Paulo repete, no verso 6, no verso 12, no verso 14. Do 3 ao 5, a obra do Pai. E no 6 ele diz o quê? Para o louvor da sua glória. Do 7 ao 11, a obra do Filho. E no 12 ele repete o quê? Para o louvor da sua glória. No 13, a obra do Espírito. E no verso 14 ele diz o quê? Para o louvor da sua glória. Paulo repete 3 vezes. Então toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo converge para um só fim, igreja, para a glória de Deus. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É por isso que anteontem foi o dia da Reforma Protestante, nós aprendemos hoje aqui pela manhã, um dos pilares da Reforma, somente a Deus toda glória. Meus irmãos, nós somos miseráveis pecadores, e nós podemos dizer que hoje nós temos uma herança no céu, que hoje nós somos adotados como filhos de Deus, que hoje nós temos um novo nome, nós somos parte da família de Deus, e tudo isso para o louvor da glória daquele que nos criou, nos redimiu, e um dia voltará para nos buscar. Efésios 1, de 3 a 14, meus irmãos, é uma cascata de graça que flui do trono de Deus sobre a nossa vida, e nós só podemos olhar para esse lindo louvor, uma frase com mais de 200 palavras, sem ponto nem vírgula, simplesmente dizermos: Deus é maravilhoso. O Pai planejou nossa salvação, o Filho pagou ela por um preço, o Espírito Santo aplica em nós, e tudo isso para o louvor da glória de sua graça. E você, que por acaso veio aqui nessa noite, que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, tudo isso que foi preparado antes dos tempos eternos, você pode receber, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você receberá tudo isso sobre a sua vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? E eu queria trazer apenas algumas aplicações. Primeira aplicação: descanse na soberania de Deus. Se Ele começou essa obra, Ele completará. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo. Segundo, viva para o louvor da sua glória. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Em 2 versículos ele traz 2 verdades. Primeiro, nós temos que lutar pela nossa salvação com esforço. E segundo, é Deus que nos dá essa força, é Ele quem trabalha em nossas vidas, nos capacitando para isso. São 2 verdades bíblicas. Então nós temos que nos esforçar para viver para o louvor da glória de Deus. A sua vida é palco da graça de Deus, amém, irmãos? Então viva para exibir a glória de Deus nesse mundo. Terceiro, compartilhe o Evangelho. O Pai escolheu, o Filho redimiu, o Espírito Santo é aquele que é o penhor da herança. Mas saiba de uma coisa, Deus usa a nossa pregação
para trazer pessoas à fé. Está lá em Romanos capítulo 10. Então, pregue o evangelho, compartilhe o evangelho. Anuncie o evangelho. E por fim, se você ainda não é um cristão, Deus fez tudo. Tem uma coisa para você fazer nessa noite. Receba. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Aquele que morreu naquela cruz. O Pai que não poupou sequer o seu único filho. Receba Ele como Senhor da sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra dessa noite. Glorificamos a Deus porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde os tempos eternos, desenvolveram um plano magnífico, grandioso, que consumaria na morte do Filho naquela cruz, mas que ao mesmo tempo a sua morte traria vida a cada um de nós. Nós te louvamos pelo sangue, o alto preço que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós te agradecemos por tudo, Pai amado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos traga convicção e nos traga entendimento sobre esta obra maravilhosa de Cristo. E eu quero te pedir, meu Deus, por aquelas pessoas que ainda não responderam positivamente a esse chamado. Primeiro eu oro para que o Espírito Santo convença-os, abra os seus olhos espirituais e que eles possam se voltar em arrependimento e fé ao Senhor Jesus Cristo. E a nós que já somos crentes, segundo a Tua palavra, que nós possamos, como diz Efésios 4, viver de modo digno deste chamado maravilhoso. Andar nas boas obras, como diz Efésios 2:10, que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê discernimento do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos?